A terceira pergunta foi que eu perguntei, qual é o processo típico de divórcio aqui na Flórida e quanto tempo costuma levar? Bom, isso é uma questão que também todo mundo pergunta. Um processo de divórcio, eu sempre digo 2 meses aqui em Orange County. Pode sair antes se as pessoas têm um acordo. Então, se é um acordo, se elas não estão brigando por nenhum bem, não estão brigando pelas crianças, geralmente em 2 meses dá para sair o divórcio. Agora, o divórcio pode demorar aí 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Por que demoraria tanto? Porque quando as partes entram num litígio, tem todo um processo. Porque, primeiro, é obrigatório ir para mediação. As pessoas têm que tentar ir para mediação. Às vezes, antes do juiz ver o teu caso, tem que ir para mediação. Aqui ainda eles observam isso muito aqui na Central Florida. Muito. Então, às vezes, não entram num acordo, aí quer que o juiz decida, o juiz pode mandar e resolve mandar para uma outra mediação. Então, isso tudo leva tempo, porque tem que coordenar com a outra parte. Eu tenho, por exemplo, mediações já marcadas para maio. Nossa. Maio, nós estamos em fevereiro. Exatamente. Então, assim, maio, abril, maio. Então, assim, as coisas são marcadas com bastante antecedência. Março, abril... Maio, tem 3 meses. Quase. Porque eu tenho que coordenar o horário do mediador com o meu calendário e com o calendário do outro advogado e com o dos clientes. Então, são várias pessoas envolvidas. Por exemplo, essa parte do discovery, que é para mim juntar a informação, que isso engloba todo esse mandatory disclosure que eu te falei, que é uma troca de documentação financeira. Eu posso fazer depositions com a pessoa. O que é deposition? Deposition é pegar o teu depoimento under oath. A gente vai assim numa sala que nem essa aqui. Vai ter um court report. Essa pessoa vai estar digitando. Tem que falar em português pra gente. É uma pessoa que vai estar digitando. Tem lugares aqui que alugam. Então, vai ter essa pessoa que se chama um court report, que é tipo um escrivão, que ele vai estar digitando tudo. E eu, a advogada, vou fazer perguntas para a outra parte. Essas perguntas são sob juramento, mas não é num ambiente de corte. E depois eu tenho uma transcrição daquela deposition, que eu posso usar em corte, porque muitas vezes a pessoa vai dar um depoimento ali, nesse depoimento informal, e depois, na hora que estiver na frente do juiz, vai dar outro depoimento. Então, eu vou impeach essa pessoa. Seria isso, para mostrar que ela não é uma pessoa credible, que o juiz não deve acreditar nela. E, através da deposition, eu pego bastante informação também. Como é que eu vou te explicar? Técnicas para obter informações que eu quero, informações relevantes para aquele processo no que diz respeito por exemplo, eu posso fazer perguntas lá para aquela pessoa sobre, por exemplo, você está com uma namorada nova, sua namorada usa drogas, e ele admitiu, usa droga na frente das crianças? Sim, usa droga na frente das crianças. Porque ele está em juramento, exatamente. Né? Então, são várias coisas, pessoas que dissiparam dinheiro, bens, ela não apresentou contas, aí numa deposition eu mostro para ela, olha aqui, você está dizendo que não tem uma conta no Bank of America, conta tal. Aí eu mostro para ele uma transferência que foi feita para essa conta ali, na hora o cara fica... O que acontece, desculpa a minha ignorância, eu vou lá e minto, estou no juramento, mas nessa altura do campeonato estou me lixando para juramento. Aí você prova que eu menti quando eu estava... Prova. Tá, mas aí o que acontece comigo? Às vezes, normalmente tem que pagar. Normalmente tem que pagar. Não uma multa, mas tem que pagar, porque normalmente eles mentem por causa das finanças. Sim. Aí, normalmente, os juízes mandam pagar aquilo que a gente está pedindo. Por exemplo... Que é um saco também, porque na hora você não sabe que a pessoa mentiu, você vai descobrir depois. Exatamente. O que acontece? E tudo isso, hoje eu estava falando com a minha paralegal. Existem juízes e juízes. Essa juíza, uma juíza que eu estava falando aqui de Osceola, para mim, ela é a melhor. Por quê? Ela é uma mulher que foi juíza, ela é juíza hoje aqui há menos de 1 ano. Ela foi 20 anos advogada de família. Então, ela sabe todas as artimanhas, ela sabe aquele truque daquele marido. O que aconteceu nesse caso? Em março de 2000, vai fazer 1 ano. Em março de 2023, eu vou te contar porque a cliente me ligou hoje, eu já nem atuo mais no caso. Em março de 2023, eles já estavam separados desde 2022. Ele entrou com o divórcio, colocou lá na financial dele que ele ganhava 3 mil por mês. A minha cliente veio do Brasil, não trabalhava, eles têm um filho com algumas necessidades especiais, uma criança pequena. Ela acompanhando o marido, tinha uma vida ótima, decidiram se separar. E ele ficou sustentando ela um tempo, botou ela num apartamento. E ele dizia para ela, em março eu vou cortar o teu aluguel, tu tem que te virar, isso em março de 2023. Ela me contratou um pouco antes
E aí ela ia ser despejada do apartamento em março de 2023. E eu tentei fazer uma motion para o juiz. Existe uma ordem aqui que está em efeito que a gente não pode deixar de pagar as contas durante o divórcio, eu não posso cortar plano de saúde, se eu estou pagando o mortgage, eu não posso parar de pagar o mortgage. E esse cara estava pagando o aluguel para ela. Então, assim, a gente tem que manter o que eles chamam aqui de status quo durante o divórcio. As coisas têm que ficar no mesmo status que elas estavam, elas têm que ficar intactas que nem elas estavam no pagamento. Por exemplo, o Paulo paga o mortgage, o Paulo vai ter que pagar o mortgage durante o divórcio. Se a Heather não trabalha, se a Heather não pode chegar e dizer agora, vamos lá, entramos com o divórcio, se vira, vai ter que pagar metade. Não pode. E essa mulher, ela ia ser despejada do apartamento. E eu tentei fazer uma motion para esse juiz, ver se o juiz não deixava ela mandasse ele pagar, cumprisse essa ordem em efeito aqui no condado, no 9º circuito, que é Osceola e Orange, e para ela não ser despejada. E mostrei para ele, para o juiz, olha, ela vai ser despejada e tal. Ele foi lá, testemunhou, levou 3 1099s, somando o que ele tinha ganho em 2022, $36 mil. E testemunhou para o juiz que ele já estava noutra casa, que ele tinha que pagar 2 aluguéis. E aí o juiz disse assim, ela teve tempo suficiente para sair, procurar trabalho. E ela não estava conseguindo trabalho mesmo, ela não estava conseguindo trabalho, ela procurava. E o juiz disse assim, olha, eu não vou dar, ela vai ter que sair, vai ser despejada e pronto, não deu. Tentamos, o juiz não deu. Só que 2 semanas depois... Nesse meio tempo, eu tinha mandado uma subpina para o Bank of America, que era o banco dele. 2 semanas depois, e ele jurou para o juiz, e o juiz disse, tá na ordem, isso foi em março do ano passado, eu tenho preocupações que o marido, com a credibilidade do marido, porque até agora ele não entregou as finanças dele, e ele não estava entregando mesmo, ele estava dificultando muito. E o juiz disse, mas eu vou acreditar, ele testemunhou que ele ganha 3 mil por mês e tal, apresentou 3 1099 dizendo que ele ganhava, acho que era 37 mil. 2 semanas depois dessa audiência, eu recebi o subpina do Bank of America, os resultados das contas de banco dele. Ele tinha tido no ano de 2022, que ele testemunhou 36 mil, ele tinha recebido na conta dele mais de $190 mil. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma outra motion, nesse meio tempo entrou essa juíza, maravilhosa. E só que existem juízes que leem as coisas e juízes que não leem as coisas. Tem juiz que lê antes da audiência, que já vai lá na audiência, já está preparado, já sabe tudo, e outros não estão nem aí, esperam tu contar toda a história lá na audiência naquele tempo que eu tenho. Fomos lá e a juíza, na hora, ela pegou cada extrato, ela lia o extrato e dizia quanto que era a movimentação, e foi mais de $190 mil. Eu já tinha escrito na minha motion, eu não precisei chegar lá e contar tudo. Essa juíza estava furiosa, mandou ele me pagar o que a minha cliente já tinha me pago e mandou pagar uma grana extra para terminar o processo. Só que ele não pagou. E aí eu tive que sair do caso, porque a minha cliente já estava me devendo, ela não podia pegar, e eu não podia ficar trabalhando mais no prejuízo, porque ele não pagou. E ela continuou se representando. E ele arrumou outro advogado, até o advogado dele saiu e tudo. Ele nunca me pagou o dinheiro, eu fiquei com um pouco do prejuízo. E hoje eles tiveram uma audiência. E a minha cliente do passado me ligou e disse, olha, hoje teve audiência, e ele falou, ele testemunhou para a juíza que já te pagou um X de tanto do valor que eu fiquei te devendo. É verdade isso? E eu falei para ela, porque eu devo uma satisfação para ela, eu falei para ela, não, isso não é verdade, ele não me pagou esse valor. Aí eu escrevi imediatamente para a advogada dele nova e disse para ele, olha, eu vou dar uma affidavit e vou dizer para a corte. E aí eu peguei lá no Court Minutes, que fica lá registrado da audiência, realmente estava lá, ele testemunhou isso hoje de manhã. Mais uma mentira. Mais uma mentira. Então, assim, e a cliente me disse, né, olha, ele tem que me pagar, ele tem que pagar tudo, e tu tem que ir atrás do dinheiro que eu fiquei te devendo, porque ele tem que te pagar. Eu pedi para ele pagar. Mas, assim, ficou provado, com essa juíza foi fácil, ela olhou lá nas contas e viu, tá lá, tá as entradas, o cara testemunhou, tem a hora, então, assim, tem coisas que os juízes querem ver e tem coisas que eles não querem ver. Então, assim, às vezes é muito frustrante porque a gente não sabe. Por isso que a gente não pode atuar nos 67 condados da Flórida. Entendi. Tem que saber onde tu está pisando. Por causa dos juízes, cada um, exatamente, cada condado... E cada juiz é diferente. Eu tive 2 casos bem similares, 2 trials que eu já tive esse ano. Um em janeiro e um em fevereiro. 2 casos de paternidade
com 2 posicionamentos em relação à criança completamente diferentes. Então, assim, eu chego para um cliente que eu tive o trial em fevereiro e digo para o meu cliente, nossa, se tu tivesse tido o trial de janeiro, com outro juiz, tinha dado esse resultado. E para doido, né? Muito doido.